O servir, o ato de servir, muitas vezes, ele não vai requerer o teu recurso financeiro. Em alguns momentos, sim. Mas o ato de servir é você se colocar no lugar do outro. É você ter empatia, é você ter compaixão, é você olhar nos olhos de alguém e você sentir o que aquela pessoa está sentindo. É você dar um abraço, é você dar um sorriso. É você parar para ouvir uma pessoa muitas vezes. E todas as vezes que você sai do ambiente que você está, todas as vezes que você deixa um pouquinho. Nós conhecemos quando eu estava servindo, exatamente. Eva estava servindo em um evento que eu fui participar e foi uma conexão assim explosiva, né? Foi algo da parte de Deus. O Senhor falou muito aos nossos corações. Você estava servindo, mas naquele momento também o Senhor me usou para te servir, para olhar nos teus olhos e para entregar algo da parte do Senhor. E todas as vezes que nós servimos alguém, nós somos curados, nós somos inundados por um mix de sentimentos. Sentimentos quais eu vou falar daqui a pouquinho, que são curativos. Fisicamente tem o poder de nos curar. Curar as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas células. Todas as vezes que nós nos colocamos na condição de servir alguém, nós deixamos a nossa correria do dia, nós deixamos a nossa agenda, nós deixamos os nossos problemas de lado e nós nos colocamos à disposição. Então, existem muitas maneiras de servir as pessoas. Nós podemos servir com um abraço, com um olhar, com uma mensagem, com conhecimento. Quantos trabalhos voluntários nós temos a oportunidade de estar envolvidos e o quanto isso é gratificante. Aquele que quer ser servido, que sirva primeiro. Os céus se movem no servir. Exatamente. O nosso principal e o nosso maior modelo é Jesus. Ele veio para servir. Ele se fez carne. Ele serviu a todos aqueles que cruzaram o seu caminho, de alguma maneira. Em todos os lugares que ele chegou, ele serviu. E quando os discípulos perguntaram, mestre, quem é o maior, né? Quem dentre nós é o maior? E ele diz, o maior é aquele que serve. Para ser o primeiro, você precisa ser o último. Você precisa se colocar no lugar do outro. A empatia. Nós vivemos em um mundo onde é tudo muito corrido, é tudo muito apertado. Esses dias eu vi uma carreta que ela capotou e ela estava ali com alimentos e o motorista estava ferido. Assim, bem no guarda-reio ali, guarda-reio. E as pessoas correndo, saqueando, roubando tudo que dava. E eu falava, meu Deus, cadê a empatia dessas pessoas? Ninguém para socorrer aquele motorista. Quem foi ali para perguntar se ele tinha se machucado, se ele precisava de ajuda? E muitas vezes existem pessoas morrendo. Existem pessoas com depressão profunda, com crise de ansiedade, muito próximos a nós. Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar. E quantas vezes nós estamos tão preocupados com os nossos afazeres e nós não temos essa empatia, esse olhar de amor para o próximo, e muitas vezes nós não percebemos. Quantos relatos nós temos de pessoas que tiraram a própria vida e você conversa com os familiares e eles falam assim, nossa, eu não sei como, ontem mesmo estava tudo normal, essa pessoa nunca deu indícios nenhum, mas será que nunca deu? Será que ela já não estava pedindo socorro há muito tempo, mas você na correria do dia a dia, você não percebeu? Se nós, todas as vezes que nós pensarmos em servir, é só pensar no modelo de Jesus. E olhando para a sua vida hoje, como você tem servido as pessoas? O quanto você tem servido as pessoas? Quando foi a última vez que você se envolveu em um trabalho voluntário? Você já se envolveu com um trabalho voluntário? Gente, é tão gratificante você estar ali servindo, seja em um orfanato, seja em um asilo, ou seja em um morador de rua que está em uma situação de vulnerabilidade. Quando foi a última vez que você fez isso? E se você a fez, qual foi o sentimento? O que você sentiu quando você serviu ao próximo? Seja em um
supermercado, quando você é atendido e servido por alguém, como você olha para essa pessoa? Você diz bom dia, você agradece, você elogia essa pessoa? Você já experimentou fazer isso? Todas as vezes que nós nos levantamos, seja do fundo do poço, seja do fundo da caverna, para estender a mão e ajudar alguém, nós somos cuidados, nós é que recebemos. Todas as vezes que você está entulhado e você precisa se movimentar para ajudar alguém, automaticamente você já saiu daquele estado, muitas vezes depressivo. Quando você para ouvir alguém que está, de repente, com crise de ansiedade, com depressão, você para observar e você fala, meu Deus, eu não tenho problema. Meu Deus, o que eu estava achando que era um problema na minha vida não é nada perto do que essa pessoa está passando. Quantas vezes eu estou em atendimento e quando eu ouço a história daquela pessoa que está ali na minha frente, internamente eu agradeço a Deus pela oportunidade de ouvir aquela pessoa, pela oportunidade de contribuir de alguma maneira com a vida daquela pessoa. Porque a palavra do Senhor diz que é melhor dar do que receber. É melhor você estar na condição de estender a sua mão do que na condição de estar precisando daquela mão. E quando nós a ajudamos, fisicamente, fisiologicamente, alguns hormônios, eles brotam do nosso interior. A alegria que se sente ao servir, ela é tão grande que ela tem o poder curativo. Ela é mais potente, ela é mais poderosa do que qualquer remédio, que qualquer antidepressivo, que qualquer remédio que vai te acalmar, que vai te deixar muitas vezes até lesado. Você vai perder até os comandos básicos que você tem do seu corpo. A alegria, a felicidade, a paz de saber que você fez exatamente o que Jesus faria. Ela tem o poder curativo, ela tem o poder de te trazer a vida, de te lembrar de sonhos que muitas vezes estavam adormecidos, de sonhos que muitas vezes estavam enterrados. E eu quero trazer para você aqui alguns dos hormônios que são liberados quando você pratica o ato de servir. Quando você deixa a sua correria de lado um pouquinho e você tem empatia, você se coloca no lugar do outro, você contribui com algo que está à sua disposição. Pequenos atos. Nós passamos pelo Covid e nós vimos, quantas pessoas se colocando em risco para servir, para fazer uma compra, para levar um medicamento, para fazer algo por alguém. Quantas vezes eu fui repreendida pela minha família porque eu fazia visitas em hospitais. Recebi vários chamados, várias pessoas pedindo para que eu fosse em hospitais, para que eu fizesse visita. E nós estávamos assim no auge do Covid, muitas pessoas morrendo. E muitas pessoas da minha família disseram, Lu, você é doida, você está colocando a sua família em risco. Você não pode fazer isso. Mas o meu coração queimava tanto para ir visitar essas pessoas, o meu coração se alegrava tanto, aquilo me trazia vida, cada hospital que eu entrava, cada notícia que eu tinha de alguém que teve alta, que foi para casa, que saiu daquele quadro, aquilo me trouxe vida, aquilo me trouxe alegria, aquilo me trouxe esperança. Então, eu creio que cada visita que eu fiz foi um antídoto que eu tomei para passar por toda aquela fase, onde só se ouvia notícias ruins, onde só tinha desesperança. Então aquilo para mim foi um antídoto, aquilo para mim foi algo que aumentou a minha imunidade, que foi o servir. Foi o ato de realmente poder levar ali uma palavra de esperança para quem estava com diagnóstico de não tem mais o que fazer. Oi tia, shalom, shalom, Deus te abençoe. Um dos hormônios que é liberado quando nós praticamos o bem, quando nós servimos o próximo, é a ocitocina, que ela é responsável pela conexão e o amor. Todas as vezes que você sorri para alguém, que você olha nos olhos dessa pessoa, que você faz um elogio para essa pessoa, experimenta fazer isso. Chega em uma pessoa que você não conhece, elogie ela e perceba o semblante, o rosto, o sorriso, os olhos dela.
Você vai ter uma devolutiva de amor tão grande, de alegria tão grande, e nesse momento você vai estar liberando ocitocina nas suas células, que é o hormônio da conexão e o hormônio do amor. Outro hormônio muito importante que também é liberado nesse momento é a dopamina. A dopamina, ela é responsável pela harmonia. Ela é responsável pelo hormônio da recompensa. Todas as vezes que você serve, você tem uma descarga de dopamina no seu corpo. E a dopamina também tem o poder curativo, tem o poder de renovar as suas células, tem o poder de liberar. E quando a dopamina ela é liberada no seu corpo, a ansiedade vai embora. Porque se você estava ansioso por algo que ainda ia acontecer, a dopamina vai te alimentar. Você vai ser recompensado por aquilo que você fez. Quando você ensina alguém, quando você estende a sua mão para alguém, esse hormônio também é liberado. Você é imediatamente recompensado por aquilo que você fez, pelo teu ato de servir. O terceiro hormônio que é liberado quando você serve alguém é a serotonina, que é um hormônio responsável pelo bem-estar. É um hormônio responsável por você se sentir bem, se sentir realizado. É um hormônio que te traz aquela sensação gostosa de prazer só pelo simples fato de você servir alguém. E como eu disse, o ato de servir, ele é manifesto em várias maneiras. Você pode servir alguém com os seus conhecimentos, você pode servir alguém com uma cesta básica, com o pagamento de uma conta, com um prato de alimento, com uma roupa que já não te serve mais, que não te cabe mais. Você pode servir em um trabalho voluntário, seja em um asilo, um orfanato, casa das crianças, algum centro de recuperação. Talvez, Lu, nesse momento eu não consigo servir financeiramente, ok. Sirva com teu gesto, com teu abraço. Seja gentil com as pessoas. Abra a porta, indique o caminho, dê uma informação, contribua com uma ferramenta que você sabe que vai ser poderosa para essa pessoa. Quando você envia um áudio de encorajamento, de fé para alguém, você está servindo. E com isso, fisiologicamente, cientificamente, você está nutrindo as suas células. E quando você nutre as suas células de amor, conexão, recompensa, bem-estar, o que você está fazendo? Mandando embora a depressão. Você está mandando embora a tristeza. Eu sou uma pessoa extremamente agitada. Eu não gosto de estar parada. E em dias mais calmos, geralmente aos sábados, que são mais calmos, pensa numa maneira que eu fico assim, eu não vou dizer uma tristeza, mas eu fico down. Por quê? Porque eu não estou em movimento, eu não estou em servindo. E eu logo procuro algo para que eu possa servir, porque quando eu sirvo, eu sinto essa descarga de hormônios no meu corpo. Então, sirva compartilhando essa live, exatamente, Eva, boa. Clica aí no aviãozinho, compartilha essa live. Talvez você tenha aí um amigo, uma amiga que você nem percebeu, mas está em um quadro de depressão, está sofrendo com crises de ansiedade, e você pode ser aí uma voz na vida dessa pessoa, que às vezes está aí do seu ladinho e você ainda não percebeu. Um outro hormônio, que é o quarto hormônio, é a endorfina. A endorfina, ela é um analgésico natural. Exatamente, quando você serve, você fica como se você tivesse anestesiado. O mundo pode estar caindo, pode estar cheio de problema, que você se sente, sabe aquela paz que excede todo entendimento? É como se você tivesse anestesiado. Está tudo desabando, mas você está pleno, você está confiando, você está com o seu coração, com o seu físico cheio de paz. E por último, e também muito importante, é o GABA. O GABA, ele é um calmante natural. Olha o mix de hormônios naturais que estão acessíveis para você e que serão liberados somente no ato de servir. Exatamente.
Aí você tem um mix de hormônios. Para quê? Para mandar embora a ansiedade, depressão. E se nós olharmos para Jesus, que é o nosso modelo, ele serviu o tempo todo. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele estava servindo, sem olhar para quem, sem esperar nenhum tipo de recompensa, ele simplesmente servia. E viver em paz e dormir bem quer dizer perdoar. Exatamente. Se você quer se livrar da depressão, da ansiedade, sirva ao próximo. E se você quer dormir em paz, com tranquilidade, a noite toda, sem se preocupar, perdoe. O que afasta o homem de Deus e o que afasta o homem de viver uma vida de paz, de abundância e de prosperidade é o não perdão. Ou para o próximo ou para si mesmo. O sentimento de culpa, ele corrói os ossos. O sentimento de vingança, ele é terrível. Ele rouba a paz, ele te deixa ansioso, ele te deixa preocupado, ele rouba teu sono. E perdoar é uma decisão. Você decide perdoar, você decide servir. E assim, você decide viver uma vida de paz, de abundância, de prosperidade, que é exatamente isso que Deus te prometeu. E não é um sentimento, é fácil, não é fácil. É uma decisão. Quando você decide perdoar, você decide avançar para o próximo nível. Você vai para outro patamar. Quando você decide não perdoar, você decide viver uma vida atormentada. Você decide viver uma vida cheia de depressão, de tristeza, de amargura, de raiva, de ódio, desejo de vingança. E todos esses sentimentos adoecem o seu corpo. Adoece a tua mente, adoece teu coração, adoece a tua alma. Então, quando você decide perdoar e servir, você decide ter saúde física, mental e espiritual. Você decide avançar para o próximo nível. Porque o perdão não fala de você. Desculpa, o perdão não fala sobre o outro. O perdão fala sobre você. Sobre a decisão de você avançar. De você viver uma vida livre. Livre de amarras, livre de tormentas, livre de depressão. Porque a depressão, ela tem uma raiz lá do passado. Quem não consegue se libertar do passado, quem não consegue liberar perdão, não consegue avançar. E a ansiedade, Lu? Você vive preocupado com o futuro. Você vive preocupado se vai conseguir, se vai fazer, se vai dar certo, e você não consegue descansar. Então você vive com os olhos no passado, os olhos no futuro e o presente, passa desapercebido. Então perdoar é uma decisão. Perdoar é dizer assim, eu decido avançar. Porque o perdão, não importa o que fizeram com você, mas o perdão é você decidir que independente do que fizeram, você vai avançar. Você vai viver em liberdade. Você vai viver com a paz que excede todo entendimento. Sempre decida fazer aquilo que te une, não aquilo que te separa. Esteja em mesas que vai te trazer harmonia e conexão, não que te separa. Decida estar em lugares que vão te trazer empatia, que vão te trazer amor, que vão te trazer paz. Porque você viver em um ambiente tóxico, você viver em um ambiente que te constrange, que te deixa mal, isso vai adoecer as suas células. Então decida sair de mesas tóxicas e decida ir para um lugar que você tenha a oportunidade de servir. Empatia é se colocar exatamente no lugar do outro. E se você quer se ver livre da depressão, da ansiedade, da culpa, do desejo de vingança, você precisa imitar a Jesus. E olha o que Jesus nos disse lá em Mateus 25, do 35 ao 46. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me.
Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondeu-lhe o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim também fizestes. Sempre que você tiver a oportunidade de estender as mãos para alguém, lembre-se, pode ser Jesus. Quando você ver alguém no fundo do poço, aonde ninguém mais acredita, aonde todos já desistiram, olhe para aquela pessoa e pense: e se fosse Jesus? Quando alguém te fizer um convite, um pedido de oração, um ombro para chorar, um ouvido para desabafar, pense: e se for o próprio Jesus? Se você começar a olhar dessa maneira, você nunca mais vai endurecer o seu coração. E talvez você esteja falando assim: Lu, mas eu já tomei tanto na cabeça, eu já fui tão traído, tão humilhado, já me enganaram tanto que o meu coração fechou. Eu não consigo mais ver bondade nas pessoas, eu não consigo olhar mais com empatia. Se você está passando por esse momento, assim como eu já passei um dia eu também fechei o meu coração. Um dia cansei de tanta ingratidão, de tanta traição, de tanto abandono, de tanto ser golpeado. Eu falei: chega, não vou mais ser boazinha, chega de ajudar todo mundo, acabou. Graças a Deus o Senhor teve misericórdia e amoleceu o meu coração. Porque um dia o Senhor falou assim comigo. Eu li exatamente isso que eu li com vocês agora. Eu falei: meu Deus, não é por causa de uma pessoa, 2, 3, 4, que eu vou endurecer o meu coração. O que Jesus faria nessa situação? Ou, e se fosse o próprio Jesus? Não permita que uma ou outra pessoa, uma ou outra situação ou circunstância roube a essência que Deus colocou no seu coração. Não permita que essas coisas que te aconteceram te aprisionem dentro de uma cela com ansiedade e depressão. Decida avançar em amor. Decida viver os sonhos e propósitos de Deus para a sua vida. Decida viver uma vida de paz, de abundância e de prosperidade a partir do servir. E pense, ainda que essa pessoa não retribua, ainda que ela nem reconheça o que você faz, você tem um Pai que é onipresente e onisciente, e Ele vê todas as suas atitudes e as intenções do teu coração. E nada, absolutamente nada, passa desapercebido aos olhos do teu Pai, daquele que te formou. Aquilo que você carrega é muito precioso para alguém. Então, não guarde mais. Decida usar essa farmácia interna que você tem, que Deus te deu desde o seu nascimento. Você não precisa ficar dependente de remédios, não. Existe algo aí dentro de você que você pode usar ao seu favor. E você vai despertar isso através do seu ato de servir. Quando você serve, automaticamente você já está no caminho da cura. Quando você serve, a depressão tem que bater em retirada, a ansiedade bate em retirada, a síndrome do pânico bate em retirada, a tristeza bate em retirada. Então, decida servir. Faça uma relação aí. Comece hoje, nem espere para amanhã. Pegue teu celular terminando essa live, já encaminhe essa live para o máximo de pessoas que você conhecer. Mande uma mensagem para alguém, diga a ela o quanto ela foi importante na sua vida, o quanto ela é importante na sua vida. Seja gentil com as pessoas. Derrame amor por onde você passar. Sorria mais, abrace mais, olhe nos olhos. O amor constrange e o amor lança fora todo o medo. Decida viver uma vida de paz, de abundância e de prosperidade. Deus te abençoe. Shalom, shalom.